Então, ó, bora resolver os exercícios de sala do nosso capítulo 7. E aí você resolvam as propostas, confira lá no gabarito, que tiver errado você vai me perguntando aí no zap, tá bom? E quinta-feira da semana que vem, na parte da manhã, viu, gente? Na parte da manhã, já tá marcado. Eu vou colocar uma atividade online para vocês, como se fosse uma prova, tá? Detalhe, só Química 1, ok? Para eu ver como é que tá o andamento de vocês, né, com a questão do estudo, que eu sei que poucos estão estudando, tá bom? E a questão da Química 2, que quinta-feira que vem a gente só tem aula de Química 2, ok? Então, ó, vamos lá, então, resolver os nossos exercícios. Química 1. Então, o que ele está dizendo assim, ó? As colas epóxi utilizadas na indústria de calçados podem causar vários problemas de saúde, não só profissionais e tal. Essas colas são ricas em compostos aromáticos, dentro do qual a gente chama o tolueno, que o tolueno também é chamado de metilbenzeno, não é isso? Você lembra que quando eu falei no capítulo passado, toda substância que tem o benzeno, ele vai ser o nome final da cadeia. Por isso é que vocês me perguntaram algumas vezes, quando a cadeia principal tem mais de 6 carbonos, por que a gente coloca o benzeno como o preferencial? Justamente por isso, tá? O benzeno, por conta da estabilidade dele e da reatividade dele, então ele se torna a cadeia principal, independente de ter outro. Se tiver lá 10 carbonos de ramificação para frente, ele ainda vai ser a cadeia principal. Então, qual desses compostos aqui vai ser o tolueno? Então, só para a gente estar passando aqui, ó, vamos falar um por um. Composto letra A aqui, que composto é esse? Trimetilbenzeno, é isso? Só que você coloca 1, 3 e 5 trimetilbenzeno, beleza. O composto 2, que ramificação é essa aqui, ó? Não é um isopropil ou também um secpropil? Então, você coloca secpropil ou isopropil benzeno. Precisa colocar que é no 1? Não precisa, tá? Fica redundante. Aqui, ó, esse cara, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é muito famoso, muito utilizado na indústria. Quando vocês forem estudar reações orgânicas, você vai precisar muito desse cara aí, que é conhecido como etenil ou vinil. Então, esse aqui é o etenilbenzeno, também conhecido como vinilbenzeno, tá? Na sua letra D, ó que coisa interessante você tem na sua letra D. Você tem aqui um metil e aqui você tem um isopropil. Então, a ramificação 1 e a ramificação 3, não é isso? Resultado, pela sua ordem alfabética, você colocaria o quê? O seu isopropil, não é isso? Ou SEC, né? Professor, e agora, qual dos dois eu coloco? Qual dos dois vai dar a preferência? Você prefere, pode colocar a menor ramificação, tá? Ou se você colocar o iso, você coloca o isopropil e depois o metil. E se você for colocar o SEC, você coloca primeiro o metil e depois o SEC, tá bom? Então a preferência fica assim, ok? Então você coloca 1 isopropil, 3 metilbenzeno. Ou se você colocar o SEC, 1 metil, 3 isopropil benzeno, ok? Beleza. E o último seu aí, que é o nosso famoso metilbenzeno, que é o nosso querido tolueno, que é o que dá aquele cheiro da cola do sapateiro, né? Que por sinal é muito gostoso, né? Antigamente, a droga mais utilizada entre os adolescentes, entre os jovens, era a cola de sapateiro, né? Hoje, infelizmente, é o crack, bem pior. Antes tivesse ficado com a cola de sapateiro, né? Que também, na verdade, gente, qual o problema, né? Causa também câncer, causa vários problemas, né? Enfim. 2. O Ministério da Saúde adverte que fumar pode causar câncer de pulmão. Aí tem algumas estruturas aqui que tem no cigarro, no alcatrão, que é o benzeno, o naftaleno e o antraceno. Tem também o fenantreno, ele não colocou aí, né, mas tem também. Resultado, se você for contar essas cadeias aqui, o benzeno, então, vai ficar C6H6, não é isso? Eu já contei aqui, já, tá? C6H6. Depois, o naftaleno, ele é formado por C10H8, ok? E o antraceno e o fenantreno têm a mesma fórmula molecular, por isso que ele nem colocou aqui, tá? Que é o C14 e o H10. É muito importante você saber essas diferenças aqui, tá certo? Beleza. 3. Dadas as estruturas da aromaticidade, né? Ele quer saber quais desses compostos são aromáticos. Esses compostos, nenhum deles tem anel benzênico. Resultado, se nenhum deles tem um anel benzênico, a outra forma de fazer é como? Pela regra de Huckel.
Pela regra de Huckel, o quê? 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Então, vamos aqui no primeiro. Quantos elétrons π ele tem? 4N mais 2 é igual a 2 elétrons π. Se você passar o 2 subtraindo, vai ficar zero. Resultado, então, ele não vai ser um composto dentro aromático, não é isso? Eu vou colocar aqui para vocês o gabarito aqui, só para ficar mais fácil para vocês estarem enxergando, ok? Então, aqui, ó, número 3. Vou colocar eu para cá. Aqui o número 3, ó, a sua primeira estrutura. A sua primeira estrutura, isso aqui é o ciclopropeno, não é isso? Então, tá aqui o seu ciclopropeno, ó. Então, ele tem há duas coisas também que é bem interessante aqui, que eu podia ter colocado para vocês e eu esqueci. Toda vez que o composto dentro da cadeia tiver algum carbono do tipo sp3, ele não pode ser aromático, porque para ele ser aromático, ele tem que ser sempre do tipo sp2, a hibridização tem que ser sempre do tipo sp2, tá? Então, alguns compostos diferentes do carbono pode ter hibridização do tipo sp2, então é um ponto para você olhar. Aqui, como esse carbono é do tipo sp3, então ele já não vai ser aromático também, tá bom? Beleza. E também, se você for olhar a outra estrutura aqui, não é? Não tem como dar certo. Resultado, o próximo composto é esse outro aqui. Então, você coloca lá a regra. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Cuidado com isso, o número de elétrons π. Se você colocar o número de ligações, dá errado, tá? Cada ligação é formada por 2 elétrons, um de um lado e outro do outro. Então, aqui, 4N mais 2 é igual a 8 elétrons. 2, 4, 6 e 8, beleza. Então, aqui deu um número fracionário, não vai ser aromático, ok? Próximo. As outras duas estruturas vão obedecer à regra de Huckel, por quê? Olha só aqui. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Aqui tem 2, aqui tem 4. O professor, ele colocou aqui 6. É porque é o seguinte, essa substância aqui, ela é um ânion. Se ela é um ânion, ela está recebendo um par de elétrons. Então, aqui conta como mais um par, por isso que dá 6, ok? Então, esse composto aqui é aromático. E esse aqui, olha que interessante, ele colocou aqui um ânion e um cátion, justamente para mostrar essa diferença para você. Aqui eu tenho 2, 4, 6. 6 elétrons π. Professora, e aqui? Aqui é um cátion, cabeça, aqui ele deu elétrons, certo? Então, não conta, ok? Dúvida aí? Qualquer coisa é só perguntar, tá? Aí no número 4 ele perguntou o seguinte para você, ó. Apresente as formas estruturais de 2 hidrocarbonetos aromáticos de forma molecular C14H10. Os únicos hidrocarbonetos que vão ter essa fórmula é o antraceno e o fenantreno, tá bom? O antraceno é assim e o fenantreno, esse anel, ele tá aqui em cima, ele tá voltado aqui para cima, tá? Então são os únicos dois que tem realmente aí, tá? Ele nem colocou aqui a resposta, né? Poxa vida, esse módulo aí, hein? Errou aqui, tá? Vamos ver o 5 agora. Pela regra de Huckel, qual o valor de N para uma substância aromática com 9 pares de elétrons π? Se ela tem 9 pares, quantos elétrons ela tem? 18, né? Então, você vai colocar lá 4N mais 2 igual a 18. Fez as contas, ela então colocou 4. Então, N é igual a 4. Se N é igual a 4, significa que ela é um composto aromático. Ok? Que foi isso que ele perguntou, não foi? Pela regra de Huckel, ele perguntou qual o valor de N, né? Na verdade, desculpa. Ele fez a substituição aqui, né? Então, 4N, ele achou que N é igual a 4, então. Ok? Bom, então, o benzeno é bem isso, bem pouquinho de você entender, para você entender a ressonância, a deslocalização dos elétrons π. A gente fechou nossa química 1, né? Vou passar aí a atividade online para vocês, ok? E agora nós vamos focar na nossa química 2, tá bom? Refaçam os exercícios, estuda, viu, gente? Tirem dúvida, tá? O mundo não parou. Queria dizer para vocês que apesar da gente estar de quarentena, queria te falar que o mundo não parou. Tá certo? Que a gente continua. A gente não sabe até quanto tempo isso vai durar. Eu espero que passe bem logo, né? O pessoal da saúde, nós da vigilância, a gente está trabalhando bastante para poder segurar e conter bem essa questão da virose aí, para não espalhar, certo? Você vê que, graças a Deus, em Correntina, nós não tivemos nenhum caso ainda e com fé em Deus não vai aparecer, tá bom? Mas estude, a vida não parou, ela só deu uma mudada, tá? Dizer para vocês o seguinte, a nossa vida é como se fosse uma estrada.
E nessa estrada, de vez em quando, aparece uma curva, certo? E o que você faz? Você para ou você entra na curva? Como você vai entrar nessa curva? É só isso, tá? Então, a vida é um equilíbrio, tenha cuidado, vai estudar. Nós aqui da coordenação e da escola, a gente tem observado, o ritmo de vocês tem caído bastante, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta, tá? Mas eu tô indo usar. Qualquer hora que me ligar, que me perguntar, tá bom? Eu tô aqui. Beijo, tchau!